Durante os séculos de existência da chamada Inquisição Espanhola, a cidade de Toledo, que fica ali na região central da Espanha, foi uma das mais atuantes no que diz respeito à tortura. Muitos espaços dessa cidade serviam como prisão, era bem comum, por exemplo, utilizar os porões das casas, e também outros locais, que normalmente ficavam no subterrâneo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ao que parece, boa parte dos presos por heresia pelo Tribunal de Toledo foram torturados. Só que ao nos preocuparmos com o número de mortes ou quantidade de torturas, esquecemos do sofrimento individual, da triste situação das pessoas que passaram por isso. Acontece que um certo escritor norte-americano conhecido como Edgar Allan Poe prestou atenção nesse aspecto e graças a isso escreveu um conto chamado O Poço e o Pêndulo. Nesse conto, que para muita gente é um dos mais perturbadores do Allan Poe, temos a oportunidade de acompanhar toda a angústia de um indivíduo que foi capturado, julgado e torturado durante a Inquisição Espanhola. Essa foi a segunda vez que eu li esse conto. Primeiro eu li nessa edição aqui, do Histórias Extraordinárias, nessa edição antiga, da editora Abril, e mais recentemente eu li nessa outra aqui, da editora Darkside. O meu conto preferido do Edgar Allan Poe, na verdade, é O Gato Preto, que é um conto que eu quero fazer resenha aqui pro canal mais pra frente. Só que O Poço e o Pêndulo, de longe, é o que mais me tira da zona de conforto. Eu particularmente acho que poucos escritores trabalharam um tema tão universal como a morte da forma que o Edgar Allan Poe faz nesse conto aqui. Em linhas gerais, temos a narrativa de um homem que foi preso pelo Tribunal de Toledo num local extremamente escuro, ao ponto de que não dava para ver praticamente nada. Inicialmente, em meio a alucinações, ele tenta se lembrar, sem muito sucesso, como diabos ele foi parar ali. Já muito cansado, a memória dele não ajuda, então ele só consegue se lembrar de fragmentos das coisas. Ele lembra, por exemplo, de quando os juízes deram a sentença de morte e também de quando desceram o corpo dele para esse local escuro. A claustrofobia, o medo da escuridão, tudo isso fazia com que o esforço para manter a lucidez fosse uma das tarefas mais difíceis. Para você ter uma noção, no meio daquela escuridão toda, ele não conseguia nem ter noção se ele estava morto ou se foi enterrado vivo. Só que depois de um tempo o narrador consegue perceber que estar preso nesse local era só o início do problema. A posterior crueldade dos torturadores era uma coisa tão absurda que parecia algo preparado nos mínimos detalhes. Coisas para destruir a pessoa mesmo, em sua totalidade, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Parece que nessa narrativa existe uma preocupação muito grande do Edgar Allan Poe em mostrar as reações e as preocupações que podemos ter diante de uma situação horrível, uma situação que não temos o menor controle. O relato desse conto também parece ter um ritmo, meio que começa devagar e mais pro final tudo acontece muito rápido. De certo modo, esse aspecto serve para dar um clima de tensão que só vai aumentando. Isso tem muito a ver com a própria estrutura do conto, que começa com toda uma descrição do narrador sobre o que ele estava sentindo, para depois caminhar rumo ao desfecho da história. Esse conto do Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo, é tão complexo que muitas vezes conseguimos identificar na figura do personagem aquelas fases que antecedem a possibilidade de morte, que as pessoas costumam sentir diante da morte, como por exemplo a irritação, ou uma negação, uma esperança muito grande, ou uma tristeza muito profunda, ou até uma aceitação, um conformismo com a circunstância. Uma coisa importante de destacar também é que O Poço e o Pêndulo não é necessariamente uma tentativa de fazer um relato do passado, do que de fato ocorreu na época da Inquisição. O que acontece é que o Edgar Allan Poe se aproveitou da condição desses indivíduos esquecidos pela história para nos mostrar as reações que qualquer um pode ter quando precisa lutar desesperadamente pela própria vida. Bom, é isso, espero que você tenha gostado da resenha desse que é um dos principais contos do Edgar Allan Poe. A ideia para esse ano de 2018 é trazer para o canal uma ou duas resenhas de conto por mês, tentando variar entre um conto estrangeiro e um conto nacional, seja contemporâneo ou clássico. Se você não tem o hábito de ler contos, eu te convido a assistir um vídeo que eu fiz aqui no canal um tempinho atrás, chamado 5 motivos para ler contos. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui nos cards. E aquilo de sempre, se você gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, eu vou deixar aqui na descrição alguns links da Amazon, que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar o link também desse livro aqui, o livro Medo Clássico do Edgar Allan Poe, da editora Darkside, aqui na descrição também para quem tiver interesse. Eu também quero te convidar para visitar o acervo da minha livraria, a Vilela Livros, no site da Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer depois.
E se gostou do vídeo, não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal. Também se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse conto do Edgar Allan Poe, se já leu outros contos dele, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!